11h09. Bom dia para você. O programa tá na pauta aqui dentro do Temática. Tem o oferecimento de Ótica Martinato. Você conhece, você confia. Grupo L Fórmula, Cemitério Santos Anjos, respeito, segurança e dignidade. Sicredi Pioneira no WhatsApp, no aplicativo ou na agência. Sicredi Pioneira está sempre próxima de você. Conte com o Sicredi no canal em que você desejar. E Unimed Serra Gaúcha, cuidado, inovação e futuro. Já estamos ao vivo pelo rádio 560M, 79.9 no FM, na Alexa, na aba ao vivo do site entoaradio.com.br, no aplicativo para você baixar no seu celular e também agora em live com imagens do estúdio no facebook.com/rede Tua Rádio, nossos convidados com plantel completo, né? Ivanir Gasparim, Pablo Carlotto, sejam bem-vindos, bom dia. Bom dia, Beve. Bom dia, Gasparim. Bom retorno. E vamos que vamos, mês de julho com chuva. Não tem frio, mas com chuva. É verdade. Bom dia, vamos trabalhar, né? Vamos produzir, Vamos né? produzir, Vamos produzir. Aliás, hoje de manhã eu estou um pouco envolvida com um projeto novo que eu também entrei, estou bastante assim engajada e a gente acaba. É aquela coisa da internet, quando você começa a olhar um assunto, mais daquele assunto vai aparecer, mas não só porque é da internet, você começa a falar com mais pessoas, você começa a ler mais livros, enfim. E a gente sempre ouve, Gasparim e Pablo, não é do assunto, né, mas é rapidinho, prometo, que a gente sempre ouve a parábola do joio e do trigo, né? Quem é católico já em Sim, algum sim, momento, já mesmo ouviu, quem não é, já ouviu falar, já. né? Do joio e do trigo. Só que nós nem sempre conhecemos nem o joio, nem o trigo. Fica numa ideia, né? E dia desses, então, fuçando nessas coisas, apareceu para mim um vídeo que explicava, não tinha nada a ver com religião, explicava, era sobre agricultura, e explicava qual era a diferença. Como diferenciar o Isso, joio do trigo. porque Gasparim, tu conhece o joio e o trigo, Gasparim? Sim. É igual, né? De longe é igual, né? Igual. Tem que chegar perto. Chegar perto e aí, então, aí tem aquela coisa que é o link do que nós estávamos falando, né? O Gaspar falou, vamos produzir. É o fruto que a gente gera, né? Porque Exato. produzir por produzir não é nada, né? É uma sensação, é o resultado, é aquilo que gera, que é o tal do produzir. E aí no joio e no trigo era isso, né? A pessoa lá da agricultura amassava o trigo, o joio depois de crescidinho, e ele virava um pozinho, não tinha nada dentro, não tinha fruto nenhum, esfarelava. E o trigo, a pessoa fazia o mesmo processo, né? Fazia aquele atrito, e aí saía a sementinha do trigo, que é o trigo, revelava efetivamente. o grão. Mas eu acho que, fruto, né? que a tua palavra, eu gosto dessa palavra porque é a vida nossa, né? O trigo, além de dar um excelente fruto, ele é mais frágil que o joio, né? O joio vai, O joio aguenta geada, aguenta chuva, aguenta tudo, né? Então, mesmo sendo ruim para a nossa plantação, mas ele é mais forte, a estrutura dele do que o trigo. Mas no final, o resultado, o produto final, o trigo ele é mais importante para a humanidade, né? Faz a diferença, né? É isso. Que é a mesma lógica, Gasparinha, não tem nada a ver com o assunto, acabou que entramos, né? A gente estava refletindo hoje na redação também, que a gente tem uma certa dificuldade, Gasparim, muitas vezes de fazer aquilo que realmente vai dar bons resultados. Vou dar um exemplo, né? Bons resultados. Você limpa, você cuida, você organiza, você zela pelo patrimônio que é coletivo, e isso demora para aparecer. Ou quase não. É que nem limpeza em casa. Tu limpa, sujou, tem que limpar de novo, sujou, tem que limpar de novo. Então a impressão de que dá para quem limpa é que tu nunca fez, nunca foi feito o suficiente. Agora, tenta bagunçar uma vez. Bagunçou e não limpou, parece que aquilo vira, sabe aqueles programas de acumuladores? Sim. Então, aquilo que é o que dá um bom resultado, que é perene, que é constante, que é essencial, por vezes ele é tão, ele parece, ele não faz vento, ele não faz barulho, que tu tem que fazer o tempo inteiro e parece que ele não faz um marketing bom. Que né? o verdadeiro cuidado, ele geralmente é invisível. 99% do cuidado ele é invisível. O próprio cuidado ali, né, para saber distinguir depois o joio do trigo, essa habilidade, essa percepção e tal, tudo, ela nasce de um cuidado que é invisível e que ele é constante, tem que ser constante. Certo? E de resto, na vida também, todos os dias nós estamos colhendo
trigo e muitas vezes a gente leva para casa o joio e joga fora o Uhum. trigo. Então, há que se cuidar muito. E esse ato de cuidar requer uma constância que ela é invisível. Só que bate, Beverly e Gasparim, bate com uma questão nossa de hoje, que a gente quer produtividade, a gente quer resultado imediato e tal. E a arte do cuidado, ela vai longe, não contra, ela vai longe dessa lógica de hoje em dia, que a gente quer tudo para ontem. Tudo para ontem. Então, nós perdemos muito a essência, perdemos muito no ato de não saborear o momento, as questões da nossa vida, porque a gente mal resolveu uma questão, a gente já está turbinando na nossa cabeça muitas outras questões na nossa mente. Então, a gente não vivencia intensamente o que está à nossa volta. E o trigo e o joio nos ensina justamente isso, que é nos detalhes que você vai perceber a diferença entre o essencial e o passageiro na vida da gente. Mas assim, a Beverly, você falou de fazer limpeza, né? Mas aí você tem, o marketing nos ensina, a gente só valoriza o que falta, né? Então eu recomendo de vez em quando tem que faltar luz ou tem que faltar água para que a gente valorize a água, porque sempre tem, nunca a gente não valoriza. Aí eu sou também santo casamenteiro, né? Se teu marido não está dando, não está notando que você deixa a sua casa sempre brilhante, uma hora dessa deixa meio esculhambado, deixa a cama se arrumar, né? Ou quem está nos ouvindo agora, espero que o marido não brigue, nem vocês dois, né? Então é o seguinte, ó, em vez de quando tem que deixar quebrar como A é que é? regra, A né? regra, né? Comum, né? Agora lembrar, né? Olha que esse mundo moderno, né? Eu conheço muitas pessoas, eu leio também muito, né? Nós estamos também vivendo uma doença, né? Da arrumação, tá, o Beverly? Tem muitas casas que não são lares, tá? A gente É a higienização da vida, é né? isso, então eu sempre brinco, né? Lá na feira, lá em São Paulo, semana passada, eu fui no stand de um fornecedor meu e o vendedor disse, pô, passa uma hora tomar um café aqui. Mas, aí eu Já tirei uma tô besteira, aqui, mas já tô. eu tô aqui para tomar um café. Daí eu virei as costas e fui embora. Ele correu atrás de mim. Eu digo, cara, eu vim aqui para tomar um café. Depois eu tô com o meu stand cheio lá. E tu me dizer que passa depois para tomar um café. Então, quanto de nós acontece no nosso dia a dia? Então, pô, eu vou na casa do Pablo, a sala de visita, mas então por que tu não me colocou na sala de visita? A sala de visita para muitas pessoas virou quase que um inferno, né? Porque você não pode deixar arrumada, nunca usou, e tem muita gente ainda que deixa o sofá, às vezes, com plástico. com plástico. Deixa as crianças por lá em cima, deixa sujar, afinal de contas, é diferente uma casa de um lar, né? É que a Entendeu? gente perdeu os limites. O limite, é os extremos, né? Os Isso. extremos. Ou é uma casa que não é uma casa, é uma decoração, Isso. ou é uma casa que é um chiqueiro, que não é casa Isso, também, isso, deveriam morar ali os isso, é. porquinhos, né? Casa capa de revista, que é uma expressão que se não, usa. e a né? gente vê também o contrário, Pablo. Eu já visitei casas, e não de pessoas pobres, Gasparim, Não. de pessoas ricas, né? Sim. Que a parede, as crianças faziam na parede o que a gente não faria no chão. Isso é. Né? Então, a gente perdeu os limites. A verdade a verdade é essa. Tem um 8 para um lado e um 80 para o outro lado. Mas, sem mais delongas, vamos pro tema do programa, porque ele é tão bom quanto, né? Bora. Ele é tão bom E tem quanto. conexões. Muito, né? Eu vou rodar um pouquinho, acho que não tudo aqui, de um videozinho. Não sei se o Gasparim conseguiu ver, porque tá lá no TikTok, às vezes as pessoas não, né? Esse videozinho, ele começou a ecoar, não é que viralizou, mas ele deu uma ecoadinha na internet com um cunho um pouco, de pessoas que falam muito sobre religiosidade, mas assim, tem uma preciosidade no que aconteceu que a gente vai trazer para o mundo secular, não tem nada a ver com religião, tá? Sim. É um menino, um rapaz, que foi abordado por um influenciador, que eu faço ideia de quem seja, não sei quem é Que ele não aparece, né? Não, até aparece. Ele aparece? Ele aparece. É que eu peguei um dos vídeos Sim. que reverberou, que é o Kayan Borraski. Ele é um influenciador, ponto, do centro do país. E aí ele faz pegadinhas, Gaspar. Sabe que as pessoas têm tempo na vida? Sim. Tem tempo na vida, vai fazer pegadinha. Eu vou contar assim rapidamente, porque eu não sei se o áudio do vídeo vai dar para entender Sim. tudo. Então ele vai lá, Gasparim, ele para com o motão, é uma pessoa bem vestida, um rapaz bonito, jovem, bem vestido. A gente vê que ele é uma pessoa fora do padrão de um assaltante, por Sim. exemplo, né? Se é que o assaltante Se é que tem podemos. padrão, né? Mas enfim, aí ele tá assim, nesse sentido, e tem um rapazinho, deve ter uns 18, 17, 18 anos, caminhando na rua, né, numa calçada, e aí ele aborda o rapaz e pergunta assim, é melhor pedir ou roubar? E aí o rapaz responde, é melhor pedir.
E aí ele simula um assalto, ele pega o celular Então do me dá o teu menino, celular. isso. E aí quando ele devolve o celular, porque é uma pegadinha, né? Ele fala a famosa frase entre jovens, que eu acho que já deve estar até saindo, né? Que quando nós velhos aprendemos, eles já estão inventando outro, que é o farmar aura. Já ouviram falar? Já. Não, farmar aura é causar. Na nossa época era assim, tu tá causando, Gasparinho, numa festa. O Gasparinho entenderia. Os Sim, sim. jovens querem causar, eles falam farmar aura. Farmar aura. Farmar aura, né? Então, pergunta, tu sabe farmar aura? E aí o menino, surpreendentemente, responde pra ele uma coisa assim, tu conhece Jesus Cristo? E aí o influenciador diz, não conheço. E aí ele responde, isso sim seria farmar aura. Tipo, sugiro que tu conheça, porque isso sim seria farmar. Bom, vamos lá, eu vou ver se eu consigo rodar. Se não conseguir, já tá autoexplicativo, tá bom? Vamos lá, então, ao vídeo. Deixa eu falar pra você, você acha que é melhor pedir ou roubar? É melhor pedir. Pedir? Então passa o celular aí. Tá bom, certo? Tô falando sério. Você sabe farmar aura? Tem não. Sabe não? Farma um pouquinho aí, senão eu vou levar a parada, João. Não sabe farmar? Então chega aí, vamos tirar uma foto aqui. Chega aí. É zoeira, eu gravo os vídeos com a net, caralho. Você conhece Jesus Cristo? Conheço. Ele já entregou sua vida a ele? Não, ainda não. Ah, deveria. Isso é farmar aula. Pronto, sem mais delongas, né? Independente da orientação religiosa que cada pessoa tenha, né? A gente muito possivelmente identifica que tipo de religião Sim. o rapaz tem, mas não é sobre religião, gente. É sobre o que de fato é farmar uma aura, que de fato é causar, né? A gente já tem experiência suficiente para dizer que causar de verdade, Gasparinho e Pablo, seria arrumar tua cama, né? Seria realmente causar, algo inesperado para algumas famílias, né? Que o jovem arrume a sua cama, chegar no horário. Gente, quer causar a melhor impressão do que chegar no teu horário, né? É do que ser uma pessoa educada, né? Do que ser, sei lá, respeitar teu pai e tua mãe. Não precisamos nem ir longe, né? Não precisamos nem assim dizer, nossa, a pessoa conhece Jesus, entregou a vida. Não, vamos facilitar. Se você respeitar teu pai e tua mãe, já tá farmando aura, né? Enfim, é sobre isso, é sobre o que de verdade é farmar uma aura, o que de verdade é causar no mundo que a gente está vivendo. Eu acho muito interessante a questão linguística, né? De que a gente, de tempo em tempo, aqui entra como gíria, né? Mas de tempo em tempo a gente procura palavras diferentes, né? Ou palavras que nos ajudem a criar um grupo de pertencimento, e aí no caso é dos jovens que saem do mundo digital ou que advém do mundo digital, para dizer aquilo que todos nós gostaríamos de ouvir. É um elogio, é um reconhecimento, é você perceber de que você fez algo que tecnicamente você deveria sempre fazer, mas você fez de uma forma inusitada, você fez de uma forma espetacular, você fez de uma forma que chamou a atenção não só dos outros, mas também de ti mesmo. Então, eu vejo alguns jovens e alguns adultos hoje querendo imitar os jovens, usando a expressão formar aura, mas elas têm uma aplicabilidade muito ampla, bastante ampla dentro da minha percepção, principalmente nas redes sociais, e a maioria delas apontam justamente para isso. Você evoluiu, você, digamos assim, transcendeu fazendo algo que você deveria fazer, mas que você nem sempre faz, mas agora você fez e fez com intensidade, fez como agregando o elemento à sua marca, vamos dizer assim, à sua, podemos dizer personalidade, talvez, mas junto com o Formar Aura tem várias outras expressões, né, Beverly, que tem aparecido ali, e o que me preocupa às vezes é a gente ficar, digamos, muito ocupado em querer entender isso. Porque nós, adultos, também podemos usar umas expressões muito similares a isso, entende? Para dizer daquilo que a gente espera de um político, que a gente espera de um gestor público, que a gente espera de um professor, de um advogado, de um médico, de um ser na rua, um simples motorista ou até mesmo um pedestre na rua. Formou aura se o motorista deu espaço para o pedestre passar e ficou calmo, e o lá de trás não ficou buzinando, porque às vezes o da frente dá espaço e os de trás ficam não sabendo o que está acontecendo, ficam buzinando e tal, tudo, então estraga a aura aí de qualquer
qualquer um. Mas, de modo geral, minha primeira percepção, a primeira fala é dizer o seguinte, de que esses termos todos, e aí o Farmaral, nos ajudam a perceber de que as pessoas estão empenhadas em fazer algo de diferente, em fazer algo. O que nos falta é motivação, o que nos falta é a orientação. E muitas vezes o que nos falta é ter um ideário comum. Olha, Pablo, você introduziu bem, e ontem também discutindo, né, Beverly, de vez em quando eu discuto também com as pessoas, a gente conversa de vez em quando, sabe aquele falar sem compromisso, sabe, meio descarregando, né, entre colegas, conversando e tal. Eu vejo uma geração fazendo essas palavras e tal, mas uma geração se baseando em pessoas que tiveram sucesso instantâneo ontem, entendeu? E nós somos a geração que tem 50 anos, 40 anos, né? Primeira coisa que tem que se dizer para o jovem, tá? Que nós ainda ainda estamos aqui, entendeu? Nós não morremos ainda e fizemos tudo o que está aí. E nós aprendemos que nós devíamos olhar para o passado, para a história, ou seja, para o nosso antepassado, para as pessoas. Nós lemos os livros, né? Nós lemos a biografia de pessoas que fizeram a história. E também entendeu o futuro daquela pessoa que dormia no sofá com o boné virado, né? Afinal de contas, nós usamos o boné certo, né? Com o bico para frente, e aí veio uma geração nova com o boné para trás. Ou seja, nós entendemos os três mundos, né? E aí, nesse momento, quem está nos ouvindo, principalmente o mais jovem e tal, que, vamos lá, eu não conhecia essa farmar aula, isso aqui. Mas como não, Como não? Gaspari? Como que tu não tá Pessoal, farmando aura? Aproveitem todo esse conhecimento que vocês adquirem graças às ferramentas que estão Gasparito, não disponíveis. tem nenhum funcionário Não, que não usou tenho. esse termo na Não, tua frente, não. assim, estão escondendo o jogo. Então, na frente Mas deles assim, não ó, falam, né? toda a tecnologia que você tem, mas aproveita todo o sofá que você tem em casa, todo o aprendizado, todo esse conhecimento que tem no mundo disponível. Eu acho que é importante reinventar a roda, mas enquanto não reinventou a roda, a nova roda, continue andando com a roda que está disponível no mercado. Então tem tanta gente batendo a cabeça, eu diria o seguinte: tem tanta gente nesse momento destruindo todo um patrimônio no tigrinho que o pai guardou para você, concorda? Então, antes de fazer isso, cara, pode ir pro tigrinho, não tem problema, porque vão me chamar de analógico agora, mas não destrói o que o teu pai fez, entendeu? Ou seja, se você Aliás, é uma forma de honrar pai e mãe, é justamente isso. Se teu pai te deu um curso de medicina, cara, não destrói a história do teu pai, independe de qual é a profissão dele. Entendeu? Avança, mas também não precisa destruir a história, né? Então nós estamos num momento assim, eu vejo também no comércio e tal, porque principalmente com esses youtubers, né? Esses caras, de vez em quando eu tive agora em São Paulo, tem uns caras que vão na feira também, eu me assusto, né? Porque eles têm lá 100 mil seguidores, e eu falei com 2, 3 lá, inclusive uma entrevista, mas ele não tem fundamento nenhum, cara, sabe? Eles só têm os seguidores, mas assim, se tu tirar eles, cai no chão, a cadeira não tem fundamento. Se for E uma cancelado ou se pessoa for dessa, derrubado o perfil, se eu der para ele a empresa de graça para ele, em 2 meses ele quebra. Entendeu? Então, assim, ó, cuidado com isso, porque, novamente, eu também fui revoltado. O meu pai foi revoltado com o meu avô. Eu fui revoltado com o meu pai. Minhas filhas estão revoltadas comigo. Meus netos vão estar revoltados com a coisa. É natural isso. Isso é mais velho do que coisa. Ou seja, os italianos que vieram para cá eram todos jovens. Então, eles estão querendo farmar a áurea de forma independente. E não... Os italianos que vieram para cá, vieram velho? Não, a maioria ficaram revoltados, não quiseram continuar a vida que o pai e o avô viveram na Itália, na Alemanha, e vieram para o Brasil. Muitos, inclusive, o navio era para ir para os Estados Unidos, foi desviado no mar e veio aqui para o Rio de Janeiro, veio para Porto Alegre. Aconteceu isso também. Deu para entender? Ou seja, é natural que o jovem vá para a guerra. Não tem uns malucos do Brasil que estão indo lá para a Rússia e Ucrânia? Se alistando de forma independente. Mas tem que fazer um farma-aura mesmo, né? Entendeu? Mas, Gasparim, fica aqui uma sugestão para ti. Quando tu falares com os teus funcionários, dizendo assim, olha, gente, as nossas metas dessa semana, desse dia, em vez de você usar o termo metas, tu dizer assim, ó,
Hoje nós vamos ver quem vai farmar a áurea até o final do dia. Agora, o senhor que é um professor, a senhora que é... Você sabe o que é farmácia? Você sabe o que é parafuso de fixação da porca, de aperto do anel, de apoio da maior recuperadora? Claro que Se não. você não sabe disso, Claro como é que que, não. como é Não que, tem manual como pra é que isso. vocês vão discutir isso Mas comigo? Deu para sabemos entender? ler o Ou seja, manual. se você, eu posso não saber isso. Agora, você não sabe o que é parafuso de fixação da porca, de aperto do anel, de apoio da maior recuperadora. Se você não souber isso, como é que eu vou Mas aí que discutir tá, com você? Gasparim, aí tem uma coisa interessante que tu traz, que embora seja uma analogia de falar com conhecimento e falar a mesma língua, que são coisas diferentes, né, Gasparim? Eu lembro sempre isso, hoje parece que eu peguei a catequese pra mim, né? Sim, sim. Hoje eu peguei a catequese pra mim. Mas enfim, eu lembrei mesmo disso, porque na minha cabeça eu tenho esse exemplo desde que me conheço por gente pequenininha, que a minha mãe ensinava, minha mãe falava, né, que o apóstolo Paulo procurava falar a língua de onde ele ia. Seria, sei lá, aos Tessalonicenses, olha eu, né? Tô cheia Sim, de sim. graça hoje. Aos Tessalonicenses, ele falava a língua daquelas pessoas. E assim sucessivamente. Era um homem que viajava muito e ele era uma pessoa muito douta, né? Inteligente. Então, ele fazia a inteligência dele para poder se relacionar com as pessoas, a língua das pessoas. Ele falava a língua das pessoas, né? Depois tem aquela passagem bíblica também, ainda que eu falasse a língua dos homens, ainda que eu falasse a língua dos anjos, que são línguas diferentes, né, Gasparim? Uma coisa é eu tentar falar a língua para a gente ser minimamente compreendido, e a outra coisa é eu ter conhecimento. Veja, são coisas bem diferentes. E ambas extremamente relevantes. Para uma comunicação assertiva, para dar tudo certo, a gente teria que ter as duas coisas. Eu saber, eu conhecer o assunto e falar a mesma língua, né? Que as pessoas. A gente não tem nenhum nem outro, Gasparim. A gente não tem nenhum nem outro. O que a gente tem Piorou. o que nós temos hoje, a linguagem, mais como um sentido de identidade com determinados grupos, sabe? Do que o compromisso necessariamente com semântica, com a origem da palavra, com o termo. Tanto é que se usam expressões chulas, às vezes, até para agradar alguém, até para elogiar alguém. Ou para provocar Aham, risadinha. tipo um amigo chamar o outro amigo de idiota, entende? Hoje eu vejo até filhos nas redes sociais chamando os pais de coroa, de velho, de não sei o quê. Claro, com aquelas nuances, né, de que você está percebendo que não é uma ofensa, que é um afeto torto, eu diria, porque torto, e traz danos, né? Porque ninguém merece ser. A nossa geração ainda vê as palavras e sente as palavras com o sentido da palavra. As gerações novas que estão por ali e alguns adultos querendo ser então jovens quanto os jovens que estão ali, estão usando de forma descabida as palavras. Tanto é de que as gírias hoje, antigamente uma gíria era uma gíria e ponto final, e a gente sabia que era uma gíria. Agora não, agora você parece que é obrigado a entender a gíria, a origem da gíria, da onde surgiu a gíria, em que cena surgiu, qual foi o influencer que disse, qual foi o contexto e tal, e é passageiro. Gente, daqui um ano nem isso, estaremos com uma outra lista. Já tem, sabe o que, nas redes sociais? Dicionário das gírias para que a gente entenda. Então, a origem, o sentido, a aplicabilidade e tal. Eu disse, gente, não fizemos isso nem no colégio com as palavras que nos eram ditas pelos professores. Agora não, justamente no período onde a gente não quer saber o sentido da palavra, a gente quer saber a origem, quem disse, por quê? Porque nós estamos hoje vivendo a cultura da ostentação, e a gente quer saber quem, não porque a gente quer fundamentar, não, porque a gente quer encontrar as razões de como ele surgiu aquilo, como que ele fez surgir aquilo, porque eu também tenho que ter esse momento inusitado de criar alguma coisa que vai viralizar e que depois vai monetizar. Sabe? Então, essa dinamicidade das coisas está aniquilando a nossa forma de pensar. Porque enquanto nós estivermos distraídos com essas questões, com esses mecanismos, o mundo real está acontecendo. O mundo real está dando poder. O mundo real está dando dinheiro, muito dinheiro, para uns poucos.
sabe? Mas aí eu lembro o seguinte, eu acho que a gente pode contar piada, a gente pode até ser ofendente, brincadeira, mas o mundo real, quando ele entra numa empresa, ele vai ter que ter um código de ética. Exato. Quando ele vai fazer eu acho também engraçado, né, que às vezes muita secretário, eles de educação, eles aceitam, por exemplo, no colégio, de repente a gíria ou a letra das ruas, como se chama, né, só que na hora de fazer um concurso público, isso não conta, né? Ou seja, tu pode passar os videozinhos tudo errado, mas na hora do concurso público, mesmo no estado tipo brasileiro, que aceita quase tudo, quando eu vou para Brasília, por exemplo, eu vou lá para Relações Exteriores, se eu não tiver de fatiota, eu não entro. Se eu tiver de calça-brinco, eu não entro. Quando eu vou numa feira em São Paulo, por exemplo, se o cara tiver de short ou de regata, não entra. Ou seja, há lugares para isso, tá, Pablo? Eu acho eu acho que eu posso aceitar durante o dia na empresa, de noite, num cafezinho, fazer algumas brincadeiras, eu sou até desbocado, até demais. Mas no mundo real, no mundo da hora da verdade, né? Ou seja, na hora da verdade, o que vale é o básico que a gente fala, tá? Muito aqui nesse programa. O básico ainda é o respeito. Quando você vai jantar com pessoas diferentes, né? Do coisa, você tem que cuidar com esse palavreado, porque as portas se fecham. É esse o risco. Concordo É isso que contigo, Gasparim, mas a nossa geração, nós aprendemos a usar o vocabulário de forma distinta. Você está na rua com teus amigos, fala besteira. Você está no trabalho, alinhado com o trabalho. Você está num ambiente, até a tua postura corporal ser diferente. A questão é que as novas gerações não estão tendo esse aprendizado. Porque pais, Vai pagar professores e caro por estão isso. dizendo, hoje, se um professor chegar para o aluno, senta direito, te posiciona de forma diferente, pode até levar um processo. Assim como eu sei que dentro da empresa, se o empregador ou o gerente e tal, tudo, der uma dura ali num funcionário e tal, o que vai acontecer? Nós estamos ali, não sei se eu posso falar, Beverly, nós estamos entre tantas questões emblemáticas, um menino, um homem, numa academia, com assédio, de tirar o pênis para fora e agitar o pênis na frente do espelho, com os outros fazendo atividade física e observando. E detalhe, o rapaz chegou a dizer de que se a academia processar ele, ou etc e tal, tudo, ele vai quebrar tudo, que ele vai fazer isso, que ele vai fazer aquilo. Então, veja bem, nós não sabemos nos comportar conforme os ambientes, certo? E você vem, e eu concordo contigo, quando você estiver no teu ambiente de trabalho, quando você estiver na rua, há formas específicas para estar ali. Só que o que nós estamos vendo hoje, as pessoas não se portando mais assim. E cresce o número de pessoas que se acham importante, irrelevante e querendo palco porque agem dessa forma. Na linguagem, hoje nós temos 98% das pessoas na linguagem querendo palco. Certo? E nós estamos dando palco, e nós estamos aplaudindo, e nós estamos dando, digamos assim, poder para essas pessoas, certo? Poder para essas pessoas, poder econômico, poder de visibilidade, o poder porque a gente dá atenção, certo? Só que logo depois, no final de uma Copa, você diz assim, caramba, eu passei a Copa torcendo para essa seleção que não soube, que virou as costas para o ganhador, que não fez o túnel para receber o ganhador. As pessoas estão se dando conta no final e não no percurso de que estamos fazendo escolhas erradas, não estamos formando aura, certo? Não estamos nos permitindo. Formar aura hoje, no meu ponto de vista, é você constantemente buscar ter uma consciência mais ampla de que a realidade é o mundo que nós devemos viver. É o mundo onde eu devo formar aura. É o mundo onde eu devo conquistar com os meus dons, com os meus talentos, e não através da manha, do jeitinho, porque a seleção da Argentina fez isso. Quis ganhar a Copa no jeitinho, não no jogo. No jeitinho. E até pouco tempo era a grande seleção que nós tínhamos que torcer, porque a nossa estava fora e porque eles eram nossos vizinhos. Agora, torcer para alguém assim é você se colocar abaixo deles, certo? Então, hoje nós temos muitas questões
no mundo todo, mas principalmente no nosso quadrado da realidade que a gente tem que ajustar. Sair das bolhas. A bolha que nós devemos estar, se é que podemos dizer assim, é aquele que nos conecta o mais próximo possível da realidade. Porque é lá na realidade que você, de fato, vai ter que escolher o que é o joio e o que é o trigo, sabe? Senão a gente vai ficar daqui a pouco fazendo pão com joio. É possível fazer pão com joio? Agora, ontem, não vou citar o nome da pessoa, mas ela podia ser minha filha, bem nova, a menina. Ela se sentiu meio ofendida no supermercado porque o rapaz, ele estava displicente para ela, estava com a calça meia caída, entendeu? Aí eu te pergunto, né, o pai, a família bem provável não ensinou isso, que no local de trabalho o cara tem que ter uma postura, o professor não pode falar isso, porque senão ele poderá ser processado. O que o dono do supermercado pode fazer? Porque a mesma pessoa que acha lindo, de repente, numa festa isso, ela se sente, ela vai deixar de comprar no meu estabelecimento porque essa pessoa se comportou assim. Qual é a solução hoje? Demissão. Então, essa pessoa vai sofrer muito, porque agora vamos imaginar a pessoa do supermercado falar coisas particulares sobre o quanto está sujeito a receber um processo trabalhista também. Deu para entender, Pablo? Então, eu diria o seguinte, nós estamos num momento eu falei muitas vezes aqui, eu não sei como falar com as pessoas, porque elas se ofendem. Qualquer colocação, por exemplo, vamos imaginar agora eu levar isso para o supermercado e falar isso. Se a RH chamar esse rapaz e comentar algo sobre as calças, deixar cair e tal, bem provável se a pessoa poderá entrar com uma ação trabalhista. Deu para entender? E se sentir ofendido e ir embora. Ou simplesmente então, chegar e dizer lá pro teu RH, não aceita a demissão, que já acontece. Aí eu te pergunto o seguinte, ó, entre uma pessoa que aprendeu em casa, assim, com pelo menos uma calça, né, ou pior, né, essa pessoa está no palco. Poderá passar o Pablo lá, ou o Gasparinho, a Bebe, e convidar ele para trabalhar em outro local, poderá, entendeu? Então as portas se fecham, isso que eu quero colocar. Porque o cara que trabalha no supermercado, que trabalha no caixa, ele está no palco. Ele pode estar arrumando a futura esposa, o futuro marido. O que eu coloco e essas pessoas aceitam, né, formar aura, fazer uma brincadeira dessa, que nem o do filme, né, porque se ele faz uma brincadeira comigo, de repente eu morro, né, de infarto, na hora ali, um ataque cardíaco. Mas deu para entender o que? Agora eu entendi, existe outra, se eu quero formar uma aura, eu pego hoje à tarde, venho sozinho aqui na igreja dos Capuchinhos, sento ali e fico em silêncio, porque também o silêncio hoje fala bastante, e quanto tempo faz que a gente não ficou em silêncio? Somente com o aparelho, né? Uma coisa que eu preciso, são 11h41, eu vou precisar fazer um Vai lá, intervalo, vai lá. a gente vai retomar esse assunto, mas eu não posso encerrar aqui sem fazer uma menção. Esse exemplo que nós usamos aqui do rapaz, né, que passou por uma pegadinha e que usou uma experiência de espiritualidade dele, de religiosidade dele, para dar uma devolutiva sobre formar a aura, que para ele era Sim. formar a aura, Sim. a mesma coisa vale no tempo que a gente está vivendo das confusões. Enquanto um inverteu a lógica, fazendo uma pegadinha, um ensinamento, uma lição, uma outra pessoa que também é muito comum acabou de ser presa, né? Uma brasileira foi presa em Dubai, uma influenciadora, dessas que também eu nem sabia que existia essa influenciadora, mas enfim, essa influenciadora foi presa em Dubai porque ela usava a fé das pessoas para ganhar dinheiro. A gente tem visto muito isso. O que eu quero dizer, resumindo a ópera, para fechar este bloco, o instrumento era o mesmo. O instrumento foi o mesmo, era a fé, a religiosidade. Sim. Um usou para ganhar dinheiro, o outro usou para Dar uma farmar lição, aura, para farmar farmar aura. aura. Então a gente vai ficar com esse pensamento para depois a gente voltar do intervalo, pode ser? Pode. Rapidinho, então, vou fazer um intervalo aqui, a gente volta na sequência depois do intervalo. Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Tem dias que começam assim, outros de um jeito diferente. E tem aqueles que mudam tudo. Para nós da Unimed, isso não é rotina, é paixão pela vida. Porque viver de verdade é aproveitar cada momento com a segurança de ter o melhor cuidado sempre por perto. Unimed Serra Gaúcha, paixão pela vida. Horas e 43 minutos.
Quer viajar com economia, conforto e segurança? Então associe-se na Apopex e aproveite nosso convênio com a agência de viagens Mogitour. Associados têm descontos especiais nas excursões para vários destinos dentro e fora do Rio Grande do Sul. Visite a Associação dos Aposentados e Pensionistas de Caxias do Sul, na Júlio de Castilhos 1401, no segundo andar do edifício Brasex. Acesse apopex.com.br e saiba mais. 17 graus. Há 37 anos, a Menon Atacadista faz parte do crescimento do varejo gaúcho. Somos uma das maiores distribuidoras do Rio Grande do Sul, atendendo mais de 10 mil clientes em cerca de 490 municípios. Com 2 modernos centros de distribuição em Sananduva e Caxias do Sul, garantimos agilidade, eficiência e um mix completo de alimentos, higiene, limpeza, perfumaria e escritório. Menon Atacadista, há 37 anos distribuindo sorrisos. Algumas coisas simplesmente não ficam muito bem juntas. Tipo ópera com funk. Presta atenção. Desce o grave no salão. É soprano no paredão. Ópera com tamborzão. Meu Deus do céu, que confusão. Mas massa e molho nasceram pra ficar juntos. Massa mais molho orquídea, sempre agarradinhos. Você ou seu familiar sofre com dores, ansiedade ou insônia? O tratamento com a cannabis medicinal já é uma realidade do Brasil. A Green Vitae te acolhe e orienta com segurança, conectando você a médicos especialistas e te acompanha em todo esse processo. A missão da Green Vitae é transformar vidas com esperança e ciência. Siga-nos nas redes sociais e chame no WhatsApp 993752792. Bombando nas redes. A hashtag usada no mundo inteiro. A foto polêmica com milhares de curtidas. Uma nova forma de conhecer pessoas. A vida é cada vez mais digital. E você descobre tudo isso no Bombando nas Redes. Tua Rádio. Trator Peças Mário apresenta Programa Temática da Tua Rádio São Francisco, em homenagem ao Dia do Colono e Motorista. Um encontro para celebrar quem move o campo, percorre as estradas e com trabalho e dedicação ajuda a construir o Brasil todos os dias. Acompanhe a live especial pelas redes sociais da Rede Tua Rádio, dia 24 de julho, sexta, às 9 da manhã, diretamente da Trator Peças Mário. Patrocínio Dom Apio Pizzaria. Chegou a hora de garantir o seu Ray-Ban. Na Ótica Martinato você encontra toda a coleção com preços especiais. Mas corra, essa promoção é por tempo limitado. E você ainda pode aproveitar para garantir o presente do seu pai. Passe na Martinato e experimente o seu modelo favorito de Ray-Ban. Ótica Martinato, você conhece, você confia. Julho 1867. Rede Tua Rádio. Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto. São 11h47, a hora bem certinha. Eu, Beverly Rocha, Ivanir Gasparim, Pablo Carlotto e você da audiência batendo um papo, né? Sobre o que de fato é farmar uma aura, né? Pra quem talvez não saiba o que é farmar uma aura, porque foi tema aqui de um vídeo que a gente escutou, é causar, né? Provocar uma sensação, é ficar em destaque, né? É ficar saliente por alguma atitude que as pessoas vão olhar e dizer, né? Que legal. Não vale ficar tchuco, né? Aí é que tá. O farmar a aura ficou nessa lógica. Faça uma coisa pejorativa, uma coisa errada, né? E acabamos usando um exemplo de um rapaz que tá na internet, que ele virou o jogo, né? Alguém tava fazendo uma pegadinha com ele pra farmar uma aura, ia roubar o celular dele de mentirinha, e ele tinha que farmar uma aura pra poder receber o celular de volta. Em vez de farmar a aura, ele deu uma lição pro cara, né? Pro influenciador, dizendo, olha, você conhece Jesus, entrega a tua vida a ele, porque isso é farmar a aura. Claro
Claro, guardadas as questões que envolvem a religiosidade da pessoa. Por outro lado, acabei de fechar o bloco com uma outra influenciadora brasileira presa em Dubai, que usava a fé das pessoas, ou seja, né, ela usava a fé, né, de uma forma geral, para farmar a aura e roubar dinheirinho dos outros. Aí ela, sim, não era uma pegadinha, era de verdade, né? E ela vivendo muito bem, obrigado, enquanto as pessoas na fé entregavam. O que eu quero dizer com isso? O instrumento era o mesmo, era a fé, né? Mas usado de forma equivocada. Então, Gasparim, Pablo, para a gente retomar esse programa aqui e formar uma ideia, né, daquilo que realmente seria farmar uma aura no tempo da atualidade, independente do instrumento. Sim. É isso que eu quis dizer. Não é um instrumento, Sim. é como tu usa o instrumento, seja ele qual for. Se é educação com a tua família, se é educação financeira, o teu dinheiro, quanto tu usa o teu dinheiro, como tu usa o teu dinheiro, se é os relacionamentos, né? Ontem era o dia do amigo. A gente até fez um programa aqui que tem vários amigos que são amigo da onça. Gasparim, amigo fura-olho. Tem um amigo, Fura-olho, mas tem o o fura-olho. amigo da onça. Pois é, só que se tu soubesse que o teu amigo fura-olho é um fura-olho, tu era amigo dele, não. A gente só sabe que um fura-olho é fura-olho depois que ele furou teu Depois olho. que tu tiver com o olho furado. Agora, formar aura, agora eu lembro essa palavra também, eu uso quase toda semana em outros eventos, mas assim, eu estava brincando, mas assim, quando eu fiz o curso eu me lembro qual é a professora, para ser professor, sabe, tem uma matéria lá que tu Metodologia. eu acho que a metodologia não sei, do ensino superior. Isso aí. Hoje, talvez a maior dificuldade, O Pablo se aposentou de ser professor, mas o Isso professor aí. que mora nele E ele não né? sabe ainda o parafuso de fixação, né? Mas assim, ó, Não, porque eu talvez fiz a também esse maior, curso de a maior metodologia. dificuldade, e aí nós estamos perdendo o dedo, aí nós estamos fazendo NR1, NR não sei o quê, botando proteção em máquinas. Nós estamos agora em São Paulo agora, eu peguei muito aplicativo e táxi lá não, eles não conseguem, porque já começaram a botar os pardal inteligentes, ou seja, se você mexer o celular, se você está cantando dentro do carro, você vai ser multado, tá? Então, assim, ó, tu entrou no carro, ele não sai se você não botar o cinto da frente, porque se pegar, as câmeras pegam agora, tá? O que eu quero colocar, isso talvez hoje, principalmente com o telefone hoje, é quando eu consigo, numa sala de aula, eu estar com meus alunos, corpo presente e a mente presente. Se eu estou com esse aluno, por isso que tem aluno que tira 10 e outro tira 5, porque se o pensamento, a áurea não está com o professor, não está presente, ele não aprende. Se, por exemplo, todos que estão nos ouvindo agora, nós já lemos livro. Tem livro que você entra no livro, você não pensa em nada. Vamos imaginar agora, qualquer um de você que está agora nos ouvindo, faça um pensamento assim, tente imaginar um passarinho num galho e só o passarinho no galho, porque a nossa mente é gigantesca. Você olha o passarinho agora e vê um monte de outras imagens junto, mas o dia que você ou conseguir parar e olhar e enxergar só o passarinho e não vir mais nada na nossa mente, aí você tem quase que a perfeição do ser humano. E a aura, nada mais isso. No domingo, ao meio-dia, quando eu estou na casa do avô, do bisavô, almoçando um anholine, eu esteja de corpo presente e com a aura lá também, falando besteira ou brincadeiras, mas não e de preferência, se tivermos em 4 pessoas, tentando falar o mesmo assunto, né? Não 2 de um assunto e os 2 não entendem nada. Então, estar de corpo presente, mente presente e a áurea junto, ou seja, é um exercício muito forte, mas se você que... E aí, novamente, eu fiz também esses cursos no passado, e aí, para alguém, se valer a pena, novamente, como é que você mexe a cabeça? É o dia que você vê o passarinho e não vê mais nada, você lê, por exemplo, você estudar. O que adianta você ler 10 páginas e ficar pensando na festa, ou pensando, olhando para o lado, e toda vez que acende o telefone, né, um aplicativo, você olhar para o lado. Então é o seguinte, quando eu estiver no médico, eu esteja de corpo presente e o médico também esteja olhando para mim, entendeu? Nos olhos, entendeu? Então, aí eu acredito muito nessa aura e falta muito disso. Eu vejo, por exemplo, ontem mesmo fui almoçar no buffet aquilo, pessoal... Vamos desligar o celular na hora do almoço, cara. Vamos conectar com a comida, entendeu? Afinal de contas, aquela comida demorou tanto para ficar pronta e alguém fez com tanto carinho para você mastigar e engolir. Então, nesse ponto, eu acho que quando eu estiver aqui na igreja, né, e o padre falando, eu esteja de corpo presente, mas também com a minha cabeça, aura, pensamentos, etc.
O meu pensar também vai na mesma linha, Gasparim e Bever, no sentido de que hoje nós temos e devemos, de fato, operacionalizar aquilo que já vínhamos nos ocupando há um tempo atrás, que é qualidade de vida. Farmar a aura no sentido de que você deve procurar qualidade de vida. E hoje nós temos que procurar qualidade de vida na nossa forma de pensar, de sentir, de refletir sobre o que está à nossa volta, até mesmo sobre a nossa própria vida. E aí também a qualidade de vida no nosso agir e no nosso celebrar. Porque hoje tem muita gente que quebra toda a dinâmica da própria existência nesses elementos que eu mencionei, certo? Do ver, do pensar, do sentir, do agir, do celebrar. E aí depois não tem procedimento e não tem medicamento que dê conta de pessoas que não sabem formar aura no seu cotidiano. Isso aí. E o que é de fato um farmar aura que vale a pena? A gente falava lá no início do programa, né, sobre a diferença do joio e do trigo, e eu falei da questão do dar frutos, né, que o joio, você esmaga ele, não sai nada, vira um farelo, e você esmaga o trigo, dá o fruto, né, a semente do trigo. Então, talvez esse seja um indicador, né, estou farmando aura, e o que essa aura está causando? Está promovendo vida ou está promovendo morte? E também o que toda a ação tua tem uma reação ao seu redor, né? Ou seja, O impacto. o impacto, né? Então, lembrar, né, que a gente tem toda a liberdade do mundo, mas desde que não afeta a liberdade do vizinho, né? Uhum. Então, assim, eu posso formar uma áurea aí em casa com o som super alto, concorda? Uhum. Só que lembrar que esse som pode, não é para você, não é para o vizinho, né? Então, eu posso dar, sei lá, fazer coisas que afetam, que para mim é prazeroso, mas para o vizinho não é. Então, Uhum. assim, ó, eu acho que a gente vive em comunidade. Isso é há 1000 anos atrás, é há 100 anos atrás, é daqui 100 anos, nós vamos continuar isso, tá? Então, acho que e eu já dei o exemplo aqui, né? Aquele absurdo que aconteceu com aquela moça que foi jogada da ponte sem a corda, né? E pessoal que reclama tal, ontem mesmo num grupo eu falei isso, todo mundo achou um absurdo tal. Vamos parar com isso, vamos olhar aquilo como realmente algo muito chato, mas quantas vezes nós deixamos de colocar a corda, né? Quantas vezes fizemos a mesma coisa no nosso dia a dia, nas nossas empresas, tal, um telefonema, um retorno que a gente não deu, tá? E quantas vezes a gente fica só na plateia e como aconteceu lá, né? Tinha alguém filmando, tinha alguém, né? E bem E provável, ainda assim não e soube mesmo alertar. assim, e mesma coisa, essa vida moderna, eu falei ontem, perguntei, por incrível que pareça, a gente está vendo o filho de um amigo nosso indo pro buraco e a gente está com medo, a gente não está ligando para o amigo para ajudar ele, com medo. Vou dizer para vocês, no mundo que nós estamos vivendo, se alguém gritar socorro, o vizinho apaga a luz, fecha a janela e se esconde. Então, aí tá um bom exemplo, Gaspar, pra gente ir fechando o programa. Farmar aura talvez seja isso, lutar contra o medo para fazer o que é certo. Porque o que é certo, independente se você tá com medo ou não tá com medo, se você tá cansado ou não tá cansado, não deixa de ser certo. Tá certo. O que você pensar ou sentir sobre o certo não vai mudar. A mesma coisa pro errado. Então, me parece que talvez o que a gente chega aqui numa conclusão, a gente foi falando, vocês foram falando, eu fui escutando aqui, se a gente pudesse, adultos precisam ser adultos, adultos Sim. precisam fazer o seu papel E de assumir a adulto. sua Isso responsabilidade. aí, de pegar, de mediar. A gente é mediador de pessoas jovens. Nós já fomos jovens, a gente também quis causar, a gente também tinha os nossos códigos para dizer as mesmas coisas que hoje se encontram em outros nomes. Mas a gente tinha um professor, a gente tinha um pai, tinha a mãe, a gente tinha, sei lá, um mentor, o chefe. Eu tive vários chefes na minha vida em que sabe, tu tá indo pra direita, tinha que ir pro centro e pegava pela orelha, volta pro centro. Porque era o papel dele. É. Era o papel dele. Não, pegar na orelha é uma forma dura de dizer que não precisava ficar lambendo, né? Botando no colo. Era um jeito de colocar no colo. Hoje o mundo adulto está se colocando Infantilizado. Isso. servil e promotor de deixar os jovens no estágio de infantilidade e se tornando infantil também o mundo adulto. E aí o grande perigo de você formar a aura não no sentido da sua evolução como pessoa, mas simplesmente buscando ostentação, validação e até mesmo um pertencimento que é um engodo, porque não
adianta você querer pertencer a algo que você não leva a tua essência, você quer causar, você quer montar uma cena, aí as pessoas hoje já estão começando a dizer, calma lá, aquilo ali foi um teatro. Não, aquilo ali foi gerado pelo IA. Não, aquilo ali foi real mesmo, aconteceu. Sim. E tem muitas situações hoje que são montagens. Então, nós estamos com uma deturpação da própria realidade, nos fugindo da realidade, mas ao mesmo tempo querendo e necessitando formar aura, que é a revelação da nossa evolução como pessoa. Deixa eu brincar aqui com vocês, porque olha só essa frase, né? Nosso colega, coordenador de jornalismo aqui, ele brincou conosco, deve estar no carro, porque tem uma atividade acontecendo na UX, né? O UX hoje está lançando seu planejamento na reitoria para 2026, 2030, e o Daniel está acompanhando, está voltando, possivelmente escutando a rádio, dizendo, Pablo, Gasparim, vocês farmaram aura na condução do programa de hoje. Farmaram aura. Isso aí é um elogio, já é uma avaliação. Eu acho que formar aura, que eu falei, eu participo em outros grupos, tal, mas assim, ó, é estarmos na mesma sintonia. Gasparim, tem mais. A Jussara Viale, né? Elas, Grande Jussara. Elas, eita, programa bom esse, aprendi mais uma. Formar, não é formar, é farmar. Como se fosse uma farmácia. Farmar aura, tá bom? É o termo que os jovens estão... Jussara, pede pro teu marido o que é formar aura, que ele vai te explicar direitinho. Se ele não souber, eu vou ter que chamar a atenção dele. A Paty Tomazini, nossa querida amiga também, estou pelos lados de São Francisco de Paula, curtindo o dilúvio que tá por lá, mas acompanhando o programa aqui, a Nilva Viganó, né, também diz que tá, inclusive a Nilva Viganó diz que ela mora pertinho do Rio Tega, né? E a água está subindo muito rápido, né? Já está entrando no terreno da casa dela. É isso, né? Os alertas servem para a população também ficar atenta a isso. A Beatriz Tessari Vivan está com a gente, Lídio Troian lá na live. E se a gente pudesse, né, deixar um recadinho para os pais, para as pessoas que são adultas, né? Pais, ajudar os jovens vão continuar fazendo coisas que são típicas de jovens. Nós também fizemos. Sim. A gente vai pisar numa jaca de vez em quando. A gente vai fazer alguma bobeira que depois a gente vai dizer, meu Deus, quem era eu nesta época, né? Tá tudo certo. Nós, por exemplo, Gasparim, quem hoje tem 40 a mais, teve na sua carteira de profissional uma foto de Chitãozinho Chororó. Era farmar aura. A gente farmava. Quem não, né? Era o corte que faziam pra gente. Só que as pessoas adultas têm que ocupar esses espaços, né? Que é pra... Tu é muito moderna. Eu tive o Teixeirinha. E quem tá nos ouvindo, que são meus colegas, quem não sonhou assistir num pavilhão da igreja, na Sobar, quando vinha um filme, né, do Teixeirinha. Velho Casarão, lembra? Eu tô, até hoje não tô revoltado comigo mesmo, porque nós não tínhamos dinheiro para assistir, né, mas eles foram lá em Santa Lúcia, há muitos anos atrás, né, eles passavam nas comunidades por um filme do... Aliás, Gasparim, guarda esse assunto aí, vai ser tema para o próximo programa, que você tá tudo bem, né, você tá falando de uma coisa que não pôde fazer. Eu tenho encontrado de pessoas adultas reclamando a bicicletinha que não ganhou, ainda na infância ainda dói. Gente, cresce, né? Cresce, pelo amor. Vamos crescer. Não, né? e você, então aqui, ó, o jornal Correio Rio Grandense, ele sorteava uma bicicleta por ano, né, para os assinantes, né? Resgata isso aí, deve ter alguma foto aí. Vamos buscar isso aí. Gente, só para fechar, que eu acabei não falando, que é importante, né? Alguém já deve ter ouvido a história, né, de que manadas na Índia de elefantes, né, um lugar que tem bastante elefantes, volta e meia tem manadas que estouram para os centros urbanos, né? E os pesquisadores foram entender por que aquelas manadas estouravam, né? Porque não tem um elefante adulto. Quando não tem um elefante adulto numa manada de elefantes, eles derrubam, eles pisoteiam. Eles farmando aura, os nossos jovens farmando. Todo animal, a começar pelo homem, tem que ter um líder. Se não tiver um líder, acaba incluído com o país. Falou. Querem fechar com alguma frase de impacto? Eu permito. Até a semana que vem. Te acabou, né, Pablito? Obrigada, viu? Valeu pela companhia. Obrigado, um abraço. Farmou aura agora. Ele farmou aura com ego, que é a outra etapa, farmou aura com ego. Gente, ficamos por aqui, tá certo? Esse conteúdo fica